Olá, de volta com a Lei Complementar número 34, nós vamos falar agora da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. A tendência maior do concurso é perguntar sobre a destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? Mas é importante a gente analisar alguns aspectos da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. A destituição do Corregedor está regulada do artigo 46 até o artigo 50 da Lei Complementar número 34. E para facilitar a compreensão, eu preparei esse esquema aqui, que é muito parecido com aquele esquema que nós vimos na destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então basta acompanhar. E um detalhezinho, ó, o que está de azul no esquema são questões importantes de concurso, mas que são as mesmas questões que eu observo lá na destituição do Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, o que está de azul são informações idênticas e que são informações importantes em termos de concurso. E o que está de preto, tá, no esquema de vocês, são aquelas informações importantes em termos de concurso e que são diferentes, tá? Então a tendência do concurso é abordar sobretudo essas situações que são diferentes, porque nós temos uma tendência de comparação da destituição do PGJ com a destituição do corregedor. Se for cair, né, se cobrarem a destituição do corregedor, tá? Na minha opinião, a chance maior é de cobrar uma questão referente à destituição do PGJ, tá? Mas vejam só, tá? Artigo 46, ó, que é o início do procedimento, ó. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto de 2/3 de seus membros, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão em decisão judicial transitada em julgado. Então o que eu tenho que observar? As hipóteses em que ele pode ser destituído são as mesmas hipóteses, tá, de destituição do PGJ. Então quando? Quando eu tiver abuso de poder, quando a conduta do corregedor for incompatível com os deveres do cargo, ou ele agir com grave omissão com relação aos deveres do cargo, ou então quando ele sofrer uma condenação criminal transitada em julgado, cuja pena seja uma pena de reclusão. Então, ó, os motivos, tá, são os mesmos, tá? Os mesmos motivos que nós encontramos com relação à destituição do PGJ. Nós já vimos isso. E se isso acontece, se qualquer uma das situações aqui ocorre, o que vai acontecer? Eu vou ter uma representação ao Colégio de Procuradores de Justiça. Também é idêntico, né, ao procedimento de destituição do PGJ. Só que o importante está aqui, ó. Se eu falo da representação, a representação aqui, ela pode ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça, afinal de contas eu estou falando da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, então a representação ela pode ser apresentada pelo PGJ, por 1/3 do colégio, aí é idêntico, né, à situação que nós vimos lá no PGJ, tá? Que eu também tenho, né, essa representação sendo encaminhada por 1/3 do colégio e por 1/10 dos membros do Ministério Público em atividade. 1/10 dos membros do Ministério Público em atividade. É diferente, tá? Eu tenho que lembrar que esse 1/10 aqui, ó, ele é específico da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Então, 1/10 dos membros do Ministério Público em atividade podem representar ao Colégio de Procuradores pedindo a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, tá? Então, lembrem-se desse detalhe aqui, ó. 1/10 dos membros do Ministério Público em atividade é destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. E não, gente, destituição do Procurador-Geral de Justiça. Lá no artigo, né, 13, aliás, no artigo 13, não, no artigo 11, tá? Eu tenho uma outra proporção para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? Eu tenho o quê? 1/5 e não 1/10. Então, 1/10 destituição do corregedor. Representação de 1/5 destituição do PGJ, tá? Então, lembrem-se que isso aqui, ó, é uma peculiaridade da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, tá? Então, ó, ratificando aqui, ó, ratificando, tá? 1/10 dos membros, destituição do corregedor. 1/5 dos membros, destituição do
PGJ, ok? Aí é o seguinte, encaminha para o Colégio de Procuradores, porque aí o colégio vai decidir acerca da admissibilidade ou não da representação. Para dar continuidade ao procedimento, tem que ser por maioria absoluta, idêntico ao que nós vimos lá na destituição do PGJ. Admitida a representação por maioria absoluta, vai para a comissão processante. Eu tenho a formação de uma comissão processante. Perceba o seguinte, na destituição do PGJ, tem que mandar para a Assembleia Legislativa. Aqui, gente, eu estou falando da destituição do corregedor. Em nenhum momento eu vou ter a participação da Assembleia Legislativa, tá? Lá no PGJ tinha que mandar para a Assembleia Legislativa. Então aqui, ó, do Colégio de Procuradores, tá? Admitida a representação, eu tenho a formação de uma comissão processante. E a composição da comissão processante ela é diferente, ó. Eu tenho 3 procuradores de justiça. E quem que vai presidir, tá, essa comissão processante? O procurador de justiça mais antigo. Lá na destituição do PGJ, eu tinha 4 membros na comissão processante. E um deles, inclusive, era o Corregedor-Geral do Ministério Público e que iria presidir a comissão processante, tá? Aqui, como eu estou falando da destituição do próprio corregedor, não há que se falar da sua presença na comissão processante, tá? Então lembre-se desse detalhe aqui, ó. A comissão processante na destituição do corregedor é formada por 3 procuradores de justiça, sendo que o mais antigo vai presidir a comissão processante, tá? Aí, naturalmente, eu preciso cientificar, né, o Corregedor-Geral do Ministério Público da sua destituição. Então, eu vou ter a citação do Corregedor-Geral do Ministério Público, tá? E aí, o seguinte, ó, ele tem, né, esse prazo de 10 dias para receber a citação. A citação, ela precisa ser feita no prazo de 10 dias, o mesmo prazo que a gente viu lá na destituição do PGJ. Aí, a apresentação da defesa escrita, uma defesa preliminar, 15 dias, tá? Então, os mesmos prazos, 10 dias para citar, 10 dias para cientificar, tá? E 15 dias para apresentar uma defesa preliminar, uma defesa escrita, tá? Tanto aqui no procedimento de destituição do corregedor, quanto lá, né, no procedimento de destituição do PGJ, eu tenho a mesma informação, tá? Aí eu preciso ter a designação, tá, da sessão de julgamento, a designação da instrução e julgamento, que eu chamei aqui, ó, de AIJ, né? Audiência de Instrução e Julgamento. Então eu tenho a designação da AIJ. Quem que faz a designação? O presidente da comissão processante. Quem que é o presidente da comissão processante? O procurador de justiça mais antigo que integra a comissão processante, tá? Aí o seguinte, ó, eu tenho um prazo de 10 dias para designação por parte, né, do presidente aí da comissão processante, 10 dias para designação da sessão de julgamento. Aí então, ó, eu tenho a sessão de julgamento, que agora vai ser presidida por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça. Afinal de contas, eu estou falando da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Na destituição do PGJ, quem que presidia, né, a sessão de julgamento? O Procurador de Justiça mais antigo, tá? Então eu tenho aí uma diferença também. Quem preside aqui, obviamente, é o PGJ. Afinal de contas, não é ele que está sendo destituído, e sim o Corregedor-Geral do Ministério Público. Aí eu coloquei a mesma observação aqui, ó, ver parágrafo 5º e parágrafo 6º, que são as mesmas regras que estão lá na destituição do Procurador-Geral de Justiça no tocante à sessão de julgamento. O que que eu tenho? Ó, ali é parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 47. Olha só a regra do parágrafo 5º e do parágrafo 6º do artigo 47. Ó, a presença à sessão de julgamento será limitada aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e a seu defensor, tá? Então eu tenho, né, os membros do Colégio de Procuradores, o corregedor e seu defensor. A mesma situação que a gente tinha observado, né, lá no PGJ. Lá eu tinha o Colégio de Procuradores, o PGJ e seu defensor, ok? Parágrafo 6º, ó, regra idêntica também. A sessão poderá ser suspensa pelo prazo de 10 dias para a realização de diligência requerida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por qualquer membro do Colégio de Procuradores, desde que reputada por maioria de votos imprescindível ao esclarecimento dos fatos, tá? Lá no procedimento do PGJ existia a mesma situação, só que aí a requisição naturalmente para suspensão era do PGJ e não do corregedor, tá? Então, a mesma situação a gente encontra, né, com relação à sessão de julgamento para a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público, tá?
Quem preside, então, a sessão de julgamento? O PGJ. Naturalmente, eu tenho que ter acusação. O que é a acusação durante a sessão de julgamento? A leitura do relatório da CP. O que é CP aqui? Comissão processante, comissão processante, CP. Então, leitura do relatório pela CP, pela comissão processante, tá? Acusação em termos práticos. Se eu tenho acusação, eu tenho que ter defesa. Aí é a oportunidade que o Corregedor-Geral do Ministério Público ou o seu defensor tem para apresentar uma sustentação oral para produzir uma defesa oral. Qual que é o prazo? O mesmo prazo que nós vimos lá no PGJ, 30 minutos, tá? Então 30 minutos é o prazo aí de sustentação oral, tá? E aí eu vou para a deliberação do Colégio de Procuradores. E nós temos a mesma deliberação que a gente encontrou lá na destituição do PGJ. O Colégio de Procuradores vai decidir pela destituição, tá? Pelo voto de 2/3, ok? Então, o Colégio de Procuradores decide por 2/3. Decidiu por 2/3, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, que precisa formalizar a destituição. Então, o PGJ formaliza a destituição. Qual que é o prazo que o PGJ tem para formalizar a destituição? 48 horas. Qual que é a grande diferença que vocês precisam perceber entre a destituição do PGJ e a destituição do Corregedor, Geral do Ministério Público, além das diferenças que estão explícitas, aqui no esquema? Eu não tenho participação da Assembleia Legislativa, tá? A destituição do PGJ, ela é concretizada pela maioria absoluta da Assembleia, tá? E, inclusive, a continuidade do procedimento de destituição, que pode culminar na destituição, por parte da Assembleia Legislativa, ela precisa ser, inclusive, autorizada pela Assembleia. Está bem claro lá nos esquemas, no esquema que eu fiz sobre a destituição do PGJ. Aqui não tem participação da Assembleia, tá certo? Então é o seguinte, é só guardar esse esquema, tá? Ficar com ele aí na manga para uma eventual cobrança do concurso. Acho difícil, tá? Acho difícil, mas se cobrar, provavelmente vai comparar alguns detalhes do procedimento de destituição do corregedor com a destituição do PGJ, tá? Então, o esquema, ele resume aí, do artigo, 46 até o artigo 50, tá? Quem quiser conferir depois, basta dar uma lida em todos os artigos, do artigo 46 até o artigo 50, que vai perceber justamente aí o esquema, Como eu disse, a gravação é em HD, tá? Então vocês conseguem aumentar a qualidade do vídeo aí, de modo que vocês possam, enxergar todo o esquema sem qualquer tipo de problema, tá certo? Então atenção, muito cuidado aí, numa eventual cobrança comparativa da destituição do PGJ com a destituição do corregedor, ok? Bem, com isso a gente finaliza este vídeo, tá? E no próximo vídeo a gente vai terminar o assunto corregedoria, do Ministério Público, terminar o assunto corregedor, falando aí do afastamento, das funções. O afastamento do corregedor de suas funções, ok, gente? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, então, falando do artigo 51 da Lei Complementar número 34. Obrigado e até mais.